Olá, minhas musas co-criadoras, bem-vindas a mais um Manifesting with Ali, comigo, a sua host, a Lê, mais um episódio dessa nossa segunda temporada. E essa semana eu estava conversando com uma aluna, do WWW, que é o meu clube de cocriação coletiva, com mulheres que são, assim, maravilhosas e que decidiram que elas iam criar a vida dos sonhos. Então é por isso que elas estão lá. E aí, essa minha aluna me contou que ela teve uma semana super pesada. Ela disse que parecia que ela tinha dado um passo para trás, sabe? Que ela voltou a um padrão antigo, que ela estava se sentindo, desde que ela começou as aulas, super animada, feliz, contente. E, de repente, pá, caiu num lugar de insegurança, de cansaço, de tristeza. E, gente, quem nunca, né? A gente está quebrando padrões super antigos e enraizados. Então, é normal o nosso corpo, em algum momento, encontrar mesmo resistência com essa novidade, por mais que seja boa. E foi aí que me veio a inspiração para o episódio de hoje, que é como transitar pelos nossos sentimentos de forma mais consciente, sem se perder neles, sem botar eles, como centro da nossa vida. E eu quero começar te dizendo que você não é seus sentimentos. Isso mesmo, você sente emoções, mas elas não te definem. E é isso que a gente vai entender hoje. A ciência moderna, ela mostra que as emoções não são respostas automáticas e universais do corpo. Elas são, na verdade, criações do nosso cérebro. Ou seja, isso quer dizer que o que você sente não é uma reação direta ao mundo, mas sim uma interpretação ativa feita pelo seu cérebro com base no que ele já viveu. Então, funciona mais ou menos assim. O seu cérebro está constantemente tentando economizar energia. Em vez de esperar passivamente que algo aconteça para depois reagir, ele antecipa o que ele acha que vai acontecer, com base no seu banco de dados interno, que inclui memórias emocionais, experiências passadas, crenças e até o contexto social e cultural que você cresceu. Então, essas previsões são feitas em milésimos de segundo e moldam tudo. O que você percebe, o que você sente e até o que o seu corpo experimenta fisicamente. Então, por exemplo, se você já viveu situações em que foi ignorada, criticada, o seu cérebro pode interpretar que um silêncio numa conversa, por exemplo, significa rejeição. E isso ativa sensações reais de abandono ou exclusão, mesmo que na realidade, de repente, a outra pessoa só esteja distraída ou sem sinal no celular. Outro exemplo comum, você está rolando lá o seu feed e vê alguém, celebrando uma conquista. E aí, sem nem perceber, o seu cérebro faz uma previsão com base em experiências antigas. Momentos em que você se comparou, que se sentiu atrasada, que você sentiu que não era o suficiente. E aí, minha filha, pronto, surge uma emoção real de inadequação ou frustração. Não porque o post foi feito contra você, mas porque o seu cérebro ativou uma interpretação associada ao que ele já conhece. Sabe quando você acorda de manhã e todo mundo ali do seu feed, dos seus stories, já foi malhar, já fez um monte de coisa, você tá ali acordando tarde, você fala, meu Deus, é por isso que eu não sou bem-sucedida. Gente, isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. É só o seu cérebro se baseando em experiências antigas. Ou seja, o que você sente é real. Sim, isso é fato. Mas isso não significa que seja verdade absoluta sobre você ou sobre a realidade. Emoções não são fatos, são construções, são respostas que podem ser remodeladas. Mas agora é hora de se libertar. Se o seu cérebro cria emoções com base no passado, ele também pode aprender a criar emoções com base no presente, porque emoção não é destino, e sim linguagem. E quanto mais você se torna consciente disso, mais você pode cocriar emoções com clareza, com presença, com intenção. Por isso, a gente precisa entender como os sentimentos funcionam no nosso corpo e na nossa mente. Porque quando a gente tem consciência, a gente consegue agir melhor com a gente mesmo. Então, emoções são reações automáticas e rápidas. Elas surgem a partir de estímulos internos ou externos e envolvem áreas do cérebro como a amígdala, que eu já falei dela aqui, que é uma área super primitiva ligada à sobrevivência, uma área ali do nosso cérebro que é ligada a deixar a gente assim, pilhada, sabe? É quando o nosso cérebro racional começa a pensar:
Ai, cara, nada presta, tá tudo errado. Por que que eu escolhi essa vida? O que eu tô fazendo aqui? Em que ponto que eu cheguei? Ai, meu Deus, que inferno. Nada presta, sabe? Nada presta. E aí, quando uma emoção surge, como raiva, medo, frustração, ela é disparada automaticamente por áreas mais primitivas do cérebro, como a amígdala aí que eu acabei de te falar. Essa parte do cérebro reage rápido, minha filha. Ela não pensa duas vezes. Ela age como um alarme mesmo, porque ela percebe um perigo. E aí ela prepara o seu corpo para ação. Ou seja, que lá nos nossos ancestrais era o quê? Fuga, ataque, bloqueio. É por isso que você fica frustrada, você fica com raiva. O que que você faz? Você responde, você torna uma situação cada vez pior, porque tu não quer ficar de boca calada, tu quer responder mesmo, tu quer falar, tu quer botar pra fora, entendeu? Aí tu age, entendeu? Tipo, sem pensar muito, entendeu? Mas por quê? É porque no seu cérebro já ativou aquele alarme, entendeu? E aí você aprendeu a reagir dessa forma, e aí, minha filha, tu vai reagindo dessa forma, entendeu? E aí depois, obviamente, você não se sente mal, porque piora toda a situação, né? E aí, tem uma coisa boa que não é nisso tudo. O nosso cérebro, ele tem um superpoder que é, assim como a gente tem a amígdala, que é lá daquela safada que põe tudo assim para jogo, sabe? Para alerta. A gente tem o córtex pré-frontal, que é uma região mais recente, mais sofisticada, graças a Deus. Ou seja, nela funciona o nosso centro executivo da mente. E aí ela é responsável por analisar a situação, prever consequências, regular impulsos, tomar decisões conscientes. Só que o córtex pré-frontal, ele não age no impulso, ele precisa de tempo e presença para entrar em cena. E é aí que entra o espaço entre o estímulo e a resposta. Portanto, gente, não é assim, sentir não é o problema. Então, sentir, teve aquele sentimento, raiva, fúria, quer matar um, isso não é o problema. O problema é você se identificar com esse sentimento. E isso é muito comum. A gente diz assim, eu sou muito ansiosa, eu sou muito bagunceira. Sabe, coisas assim? Mas quando você diz eu sou, você se cola a emoção como se ela fosse quem você é. E é isso que te prende. Só que você não é ansiedade, você só tá com ansiedade. Você não é tristeza, você tá se sentindo triste. E isso muda tudo, porque se a emoção não é você, ela pode ir embora. Então, minha filha, manda ela embora. Vai-te embora, minha querida, tu não me pertence. Sabe? Você pode observar, aprender com ela e deixar passar, entendeu? E como que a gente vai fazer isso na prática? Primeiro, você vai nomear o que você está sentindo. Isso era algo que eu tinha muito problema, sabe? Porque como eu achava que para manifestar e para co-criar a vida dos meus sonhos, eu tinha que estar me sentindo bem 100% do tempo, com a vibração lá alta, e obviamente ninguém é assim, o que eu fazia? Eu simplesmente rejeitava o que eu estava sentindo, entendeu? E aí eu queria, passa pra outra. E aí o que começou a acontecer comigo? Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu já pesei quase 100 quilos. Vocês têm noção disso? E por que isso estava acontecendo? Simplesmente porque eu não estava lidando com os meus sentimentos. Eu estava fingindo que eles não existiam. E aí o meu corpo arranjou uma maneira de me deixar segura, sabe? A gordura, no meu caso, ela estava me dando segurança. Porque o nosso cérebro sempre vai arranjar uma forma de proteger a gente, certo? Então, quando você nomeia, quando você coloca em palavras, tipo, eu tô com medo, eu tô me sentindo rejeitada, eu tô frustrada, o seu cérebro ativa uma área responsável pelo autorreconhecimento. E aí, só de nomear, você já começa a reduzir a intensidade da emoção. É como se você tivesse, é como se estivesse dizendo, né, pra você mesma ali, pra aquela emoção. Ok, eu tô vendo você, eu tô contigo. Mas e aí, depois que a gente nomeia, é só continuar ali frustrada? Não, essa pergunta é essencial, porque nomear é só o começo. É como acender a luz num quarto escuro mesmo. Agora você vê o que tá lá, mas ainda precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você viu lá. Então, o passo seguinte é acolher sem julgar. Em vez de você pensar, não tô acreditando que eu tô sentindo isso de novo, meu Deus, eu dei 1000 passos para trás. Você faz o que te faz bem para te dar segurança interna de que tá tudo bem se sentir daquele jeito agora.
para você não se apegar àquilo. Eu, por exemplo, amo tomar banho quente no escuro, no silêncio e dormir. Dormir. É o que eu gosto de fazer. É o meu gesto de gentileza interna comigo mesma. E, cara, acredita, esse acolhimento faz com que tudo passe mais rápido, sem ficar remoendo, evitando, sabe? Depois, você pode escolher olhar para a mensagem da emoção. O que isso quer dizer? Igual uma doença, sabe, gente? A doença é a ponta do iceberg. É quando o seu corpo já falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, então eu vou te dar um sintoma. E aí, o que a gente faz? A gente vai ao médico para tomar um remédio, em vez de curar a raiz do que a gente tá sentindo, sabe? Então, é a mesma coisa aqui agora. Você vai olhar para a mensagem dessa emoção. Então, o que essa emoção quer dizer? Toda emoção tem uma função, ou seja, ela quer te dizer algo. A frustração aparece quando algo não saiu como você esperava, certo? Então, você vai perguntar o que tem por trás disso. Qual é a necessidade minha aqui que foi ignorada para eu me sentir assim? Esse tipo de autoescuta tira você do modo de vítima e te coloca no lugar de autora da sua experiência emocional. E o que eu farei sobre para não me sentir regularmente assim? Entendeu? Você tem que tomar as rédeas do que você está sentindo, entendeu? O próximo passo é envolver o seu corpo, porque as emoções não são só cognitivas, gente. Elas não estão só na nossa cabeça, elas são físicas também. Então, traz o seu corpo para a conversa, respira profundamente, se alonga, caminha, encosta a mão no seu peito, fala, sabe? Fala com você mesma. Porque isso envia sinais para o sistema nervoso dizendo... Não tá tudo bem, mas é passageiro, a gente sabe como sair dessa. E quando o corpo se acalma, a mente começa a clarear. Aí sim, com mais clareza, você pode escolher o seu próximo passo. Talvez o que você precise seja descansar, seja desabafar com alguém, seja ajustar uma expectativa. Você não precisa decidir a vida inteira, você só precisa dar o próximo passo para tirar essa emoção de você. Para resolver esse sentimento, um de cada vez. Esse processo, sentir, nomear, acolher, compreender, regular, escolher, é o que a gente chama de alfabetização emocional. É o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está se alfabetizando, sabe? A gente veio de uma geração que não falava, sabe? A gente foi criada, por uma geração que não falava de saúde mental, que não falava sobre cuidar das emoções, que mandava a gente calar a boca, senão a gente ia ter motivo pra chorar, sabe? Que a gente aprendeu a engolir sapo, sabe? A gente veio dessa geração, que logo depois a gente é a primeira geração, assim, que viu a tecnologia, a gente viveu um mundo sem tecnologia e um mundo com tecnologia, com essas emoções todas desreguladas, sabe? Então, a gente está fazendo o que aqui? A gente está se alfabetizando emocionalmente. Ou seja, a gente está ensinando para a gente mesma a habilidade de conviver com o que a gente sente sem se afundar nisso. E aqui vai algo muito importante. Sentir não é fraqueza, muito pelo contrário, é o seu superpoder. Você não veio para essa vida para ser 100% feliz o tempo todo. As emoções desconfortáveis não significam fracasso. Elas significam que você está viva, presente, sensível. Significa que você se importa. O segredo não é evitar a dor, é aprender a atravessar ela com consciência e autocompaixão. E muito cuidado com a pressão do pensar positivo o tempo todo. Eu já estive nesse lugar assim que eu conheci a lei da atração. Minha filha, era assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo vai passar, era pensar positivo o tempo todo. E, às vezes, essa cobrança interna ou externa de superar logo, de ficar bem, não é cura, é só repressão. Dizer assim, levanta a cabeça e segue. Isso pode parecer um incentivo, mas, na verdade, se não houver espaço para sentir, você só está acumulando emoção não processada e aí você adoece. E se você sente medo de que essas emoções negativas atrapalhem a sua vibração, eu quero que você saiba que sentir não atrapalha a sua manifestação. Reprimir, sim.
Você não bloqueia a sua criação por estar com medo, raiva ou tristeza. O que bloqueia é resistir a sentir. Porque quando você reprime, você endurece. Você se desconecta da sua verdade. E manifestar não é pensar positivo o tempo todo. É vibrar em alinhamento com quem você realmente é. E quem você realmente é, não tem medo de sentir. Quem você é, confia que até o desconforto tem um papel na sua expansão. Você não precisa fugir das emoções para criar uma realidade incrível. Você precisa permitir que elas fluam, que elas te ensinem, que elas te limpem. Emoções não processadas ficam presas no corpo. E é essa prisão energética que muitas vezes te impede de acessar uma vibração mais elevada. Então, sim, você pode chorar e ainda assim estar em alta frequência. Pode ter um dia difícil e ainda assim estar co-criando junto com o universo. Porque frequência é verdade. E aí você vira um campo magnético muito poderoso, porque você não está mais fugindo de você mesma, você está ancorada, está inteira, está disponível para a verdade. E o universo, gente, ama isso, ama a sua autenticidade, ama quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar no fluxo, até mesmo quando o fluxo passa por águas turvas. Então hoje, se você estiver sentindo algo pesado, não estiver numa fase muito boa, cara, não corre, entendeu? Eu quero que você tenha focado qual é a vida que você quer. E aí, eu quero que durante o seu dia você pense e fale sobre a vida que você quer e tenha cuidado com o seu diálogo interno. Mas se você sentir algo pesado, acolhe, faz tudo isso que eu te falei aqui hoje no podcast, entendeu? Sem tentar espiritualizar demais, sem racionalizar demais. Só para, respira, sente, sem julgamento, com carinho, com curiosidade. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai continuar co-criando e manifestando a vida que você quer quando você for autêntica com o seu sentimento. Certo? Se esse episódio fez sentido para você, me deixa um comentário aqui ou me deixa umas 5 estrelas no episódio, porque isso ajuda a minha mensagem a chegar para as mais pessoas. E se você tiver alguma amiga que precisa ouvir isso também, compartilha com elas. Eu tô amando, eu amo receber as mensagens de vocês e saber que tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui. E eu quero que você se lembre que você nunca tá sozinha nesse caminho. A gente tá junta, sentindo, aprendendo, expandindo. E é isso, eu amo você e até o próximo episódio. Um beijo!